Aleluia, aleluia. Por amor Deus enviou-nos o seu Filho como vítima por nossas transgressões. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, eu falei que a leitura de Macabeus mexe com a gente, né? Põe a gente na parede. Agora vocês imaginam 2 pontos que eu quero falar para vocês. Primeiro ponto. Por que eles não comiam carne de porco mesmo, vocês lembram? Como é que é? Porque naquela época, a formação moral humana não tinha sido desenvolvida plenamente. Então, para separar um povo, Deus criou alguns hábitos que marcavam aquele povo diferente dos demais, que ainda não era a moral, entendem? Como a moral foi revelada progressivamente, por exemplo, hoje, quando eu digo, a Luciana é uma excelente cristã, o que está envolvido aí? O que vocês vão ir na cabeça? Que ela é desonesta? Hã? Que ela é pitizenta? Que ela não vai à missa? Que não faz jejum? Que ela é avarenta? Tá vendo? Quando eu falo alguém é um excelente cristão, vocês veem na cabeça a moral. Qualquer coisinha que ela fizer de errado, o padre está enganado. Mas por que isso? Porque hoje a moral já foi revelada plenamente, como é que Jesus quer, com a vinda de Cristo. Naquela época não. Não tinha os meninos dos olhos de Deus, não tinha várias mulheres? Abraão, Davi, era poligâmico. Ou não? Bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles não tinham o batismo. Eles não eram templos do Espírito Santo. Não tinham o power que nós temos, o poder. Agora, mesmo assim, mesmo sem ser templo do Espírito,
E por uma causa, uma carne de porco, a pessoa simplesmente dá a vida. Você viu todas as negociações que fizeram? Como que eu vou fingir comer a carne? E os jovens, como me verão? Eu serei um mau exemplo para todos eles. Eu prefiro perder a minha vida. Quanta coisa bela. Então vamos chegar naquela da mãe dos 7 filhos, né? Aquela vai ser uma paulada na nossa cabeça tremenda. Usar esse fingimento seria indigno da nossa idade, né? Seriam enganados por mim. Aos 90 anos, muitos jovens ficariam convencidos que eu estou fazendo o que eles pedem. E uma outra coisa belíssima aqui. O Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites. Mas em minha alma, suporto-as com alegria. Por causa do temor que lhe tenho. Não temor, amor, né? Temor no sentido de amar. Na minha alma sinto alegria. Eleazar tinha qual graça para agir, já que ele não era templo do Espírito Santo? Que graça que agia em Eleazar? Quem está acompanhando as informações, qual o tipo de graça que aqui? Quem falou? Graça atual. Muito bem. Vocês têm que rever as formações. A graça atual é aquela que Deus dá àquele que ainda não está no estado de graça, o que ainda não se converteu. Como eles não tinham o Espírito Santo, como é que chama a morada do Espírito Santo na nossa alma? Como? Inabitação. Como a alma deles ainda não era configurada, justificada plenamente, porque Cristo não veio, a graça que Deus dava era graça atual, para cada momento, né? Então, eles tinham muito menos artifícios para dar a vida do que nós. Nós temos a graça atual e nós temos a graça santificante, que muda a minha alma. Se nós deixarmos, o Espírito Santo muda a nossa alma, para sempre. Transfigura, configura, né? Transforma cada vez mais a algo semelhante à alma de Cristo, santificada. Isso eles não tinham. E hoje, os santos morriam em nome de Cristo, não em nome de uma carne de porco. E muitos ainda negam, né? Correm. Eu mesmo seria um que, se não fosse uma graça na hora, né? Eu fico contando com a graça, mas a gente é fraco. Essas atitudes mexem com a gente. E depois nós temos no Evangelho um outro tipo de exemplo. Zaqueu, cobrador de impostos, considerado pecador, queria ver Jesus. Nós temos hoje na nossa sociedade muita gente que está aí pecando, mas quer ver Jesus. E nós às vezes não damos oportunidade para eles. Não é isso? Por isso nós vamos logo intensificar as visitas. Ir atrás, né? E aí vem o povo querendo corrigir Jesus. Esse homem, como é que é? Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. E Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Zaqueu, querendo ver Jesus, ficou feliz com a vinda. E Jesus não falou nada para ele. Ele mesmo disse: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Só pelo fato de ter um encontro pessoal com Jesus, tem pessoas lá fora que estão pecando, que quando nós levarmos a um encontro pessoal com Jesus, eles vão naturalmente querer mudar de vida.
Nós não podemos perder de vista esse povo, né? Eles não vão vir aqui ao acaso. Nós é que temos que ir atrás. Nós já temos 3 anos de paróquia, rezando agora como um doido, né? Doido de Jesus, doidinho de Jesus. Nós já estamos preparando já para ter missões. Eu sempre fui contra esse negócio. Vamos fazer missão, mas missão de quê? Levar o quê? Agora não. Os que estão fazendo adoração, formação, já sabe tanto assunto, olha aí. Consegue ter a mente formada, ter o coração cheio do Espírito. Nós já estamos preparados para a missão. Não é só para nós o que vocês estão ganhando com essa adoração todos os dias. E agora o cerco de Jericó. Imagina o cerco de Jericó, então todo mundo vai estar transfigurado. Né? Já podia marcar uma missão para a semana seguinte do cerco. Para derramar a graça nos outros. O tanto de gente que está lá fora cego, querendo ver Jesus como Zaqueu, e ninguém dá oportunidade a eles. Né? Eu quero ver Jesus. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia. Então ele correu à frente e subiu na figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. E Jesus, com seu amor misericordioso, Zaqueu, desce depressa. Né? Claro que Jesus viu no coração dele alguém que ia corresponder. Essa é a resposta que a gente dá quando alguém fala assim: como é que Deus vai dar muito a alguns e pouco? É porque Deus já sabe do coração que vai corresponder à graça. Então ele já investe. Ele já sabe dos corações fechados, dos orgulhosos. Já aqueles que correspondem à graça, ele dá mais graça. Então nós temos aqui 2 exemplos diferentes, né? O de Eleazar, que dá uma tapa na nossa cara, de tanta dignidade, né? Que faz a gente repensar. E o de Zaqueu, um pecador que quer ver Jesus, que representa todos os outros da cidade, que querem ver Jesus e não têm oportunidade, né? Que nós vamos, se Deus quiser, um dia levar Cristo para um encontro pessoal. Muitas vezes basta você chegar, abraçar alguém, rezar, pôr a mão na cabeça, rezar pela pessoa, dizer uma frase que os meninos missionários, quando eu morava em São Paulo, falavam muito, uma frase forte: Jesus te ama. A pessoa já chora. Porque às vezes é a única coisa que queria ouvir, não é? Porque na cabeça deles, Jesus não gosta deles, porque eles são pecadores. A igreja não gosta, porque a mídia, as pessoas que são do instrumento do demônio na sociedade, tudo que a igreja faz, a igreja é má, a igreja é preconceituosa, tem discurso de ódio, né? Todas essas coisas que falam aí na sociedade e na mídia. Então quando vai alguém lá e diz: não, Jesus te ama, no meio da lama, lá, a pessoa fala: então não é verdade, né? Tudo que dizem da igreja, coitada da igreja, tão mãe amorosa, e nós precisamos levar essa igreja para ser bem conhecida. Mas primeiro, a gente bebe da fonte, enche a nossa alma da graça santificante e preparamos para a graça atual de ir levar Jesus. E eu tenho certeza que vários Zaqueus terão um encontro pessoal com Jesus e eles mesmos. Em retiro de jovens é comum, sem ninguém falar nada, os jovens tirar os piercings e entregar. Já vi várias vezes. Mas ninguém falou nada, não, eu não quero mais. Muito interessante. Então que Deus nos dê a graça de cada vez mais aumentar a missão e converter aqueles que precisam da nossa presença. Nós não somos feitos para nós mesmos. Nós estamos aqui para encher o coração e ir ao encontro de quem mais precisa. Assim seja.